Então, professor Lucas aqui, voltando, tá? Dando continuidade à primeira e à segunda lei de Ohm e as suas consequências. Então, nós vimos que Ohm verificou que a voltagem cresce linearmente com o aumento da corrente, tá? E essa grandeza proporcional quem realiza essa proporcionalidade é a resistência. E segundo Ohm, a resistência é rola. Essa resistência proporciona a liberação de certa energia no sistema, chamada de energia térmica, que está diretamente ligada à potência elétrica. Potência, por definição, energia por tempo. Em termos de grandezas do circuito, a gente pode calcular a energia potência por π ou por. Maravilha! Agora, será que eu somente posso ligar um resistor nesse circuito? Não. Eu posso ter diversos resistores. Esses resistores eles podem ser ligados tanto em série como também em paralelo. Ligar em série significa ligar um seguido do outro. Ligar em paralelo significa um debaixo do outro. Tanto em série quanto em paralelo existem as suas vantagens e desvantagens, tá? O que é vantagem para um não necessariamente é desvantagem para o outro. Então, o que eu vou fazer aqui é colocar as suas características. Aí, dada o exercício, dada a problemática, você decide se vai ser uma vantagem ou se vai ser uma desvantagem. Olha só, quando eu coloco resistores ligados em série, a corrente que está vindo lá da bateria, que eu chamo de corrente total, ela não tem outro caminho para seguir. Então, ela vai passar em todos os resistores. Vai passar aqui. Ela vai passar aqui. Obrigatoriamente, ela passa aqui também. Então, qual que é uma das características de colocar resistores em série? Uma das características de colocar resistores em série é que a corrente total do circuito é igual em todos os resistores. Essa é a primeira vantagem. Agora, o campo elétrico no primeiro resistor vai ser diferente do campo elétrico do segundo, que vai ser diferente do campo elétrico do terceiro. Por quê? Porque está mudando o meio. Isso quer dizer que a voltagem total, né, porque o campo elétrico vem lá da bateria, que tem voltagem. A voltagem total da bateria vai ser distribuída para os resistores. Então, ela vai ser a soma algébrica das voltagens em cada resistor. Então, por exemplo, se eu tivesse uma bateria de 12 volts, eu poderia encontrar, por exemplo, 6 volts aqui, 5 volts aqui, dando um total de 11. Então, obrigatoriamente, aqui eu tinha que ter 1 volt. Por quê? Porque minha bateria tinha 12. Então, esses 12 vão ter que ser distribuídos dentre os 3. Tá? Pensando na primeira lei de Ohm, que é o você ri, ou seja, U igual a RI, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma união, ou seja, uma associação desses resistores. Eu posso substituir todos por apenas um. Eu chamo isso de resistência equivalente ou resistência total. Então, jogando aqui na fórmula do U, quem que é meu U total? É o R total vezes o I total. Quem que é o I1? É o R1 vezes o I1. E se o I é igual para todos, eu posso chegar aqui na minha resistência total, ou seja, se eu substituir esses 3 resistores em apenas um, é simplesmente a soma algébrica desses 3 resistores. Eu coloquei 3, mas poderiam ser vários.
Pode ser 4, 5, 6, 2, tanto faz. Eu coloquei 3. Então, quais são as características de ligar resistores em série? Ter a mesma corrente, a voltagem é distribuída e a resistência total vai ser a soma algébrica de todas as resistências. Isso pode ser vantagem ou desvantagem, depende daquilo que você vai querer. Tá? O importante é só você observar que a resistência, quando ligada em série, a resistência do circuito aumenta. Tá bom? Agora, fazendo essa mesma analogia a circuitos em paralelos, o que nós observamos? Que se tiver uma corrente total subindo aqui da bateria, essa corrente total, parcela dela vai para o resistor 3, outra parcela vai para o resistor 2, outra parcela vai para o resistor 1. Então, em termos de corrente elétrica, ligar em paralelo, a corrente vai ser dividida, ou seja, a corrente total vai ser a soma algébrica das correntes. Já a voltagem não. Imagina que isso aqui, ó, esses 3 resistores estão ligados na mesma tomada. Ó, então o que eu faço para ligar na mesma tomada? Eu coloco em um furinho e eu vou lá e coloco esse aqui no outro furinho. Ou seja, está todo mundo ligado na mesma tomada. Todo mundo ligado na mesma tomada significa que todo mundo tem a mesma voltagem. Então, ligar em paralelo significa matematicamente que a voltagem total é a mesma voltagem que passa no primeiro, é a mesma voltagem que passa no segundo, que é a mesma voltagem que passa no terceiro, que se eu tiver 4, vai ser a mesma voltagem que vai passar no quarto. Associando aqui à primeira lei de Ohm, que fala que U igual a RI, ou tanto faz, né? Falar que meu I é igual a U por R, eu vou usar o I igual a U por R. Jogando na nossa primeira definição, que a corrente total é igual à soma das correntes, eu posso chegar que no inverso da resistência total é igual ao somatório dos inversos das resistências. Ou seja, para substituir essas 3 resistências em apenas uma equivalente, uma total, eu vou ter que usar essa operação matemática. Moral da história. Associar em série significa aumentar a resistência do circuito, aumentar a impedância do circuito. Associar em paralelo significa diminuir a resistência do circuito, diminuir a impedância do circuito. Tá bom? Isso é uma vantagem ou desvantagem? Não sei. Depende daquilo que você quer. Tá? Então é importante lembrar sempre dessas características. Vamos fazer uma revisão. Em série, mesma corrente, voltagens diferentes, a resistência você aumenta, soma. Em paralelo, correntes diferentes, voltagens iguais e a resistência total diminui. Tá bom? Isso pode ser vantagem para certa situação ou desvantagem para outra situação, que a gente vai ter que analisar a problemática. Entenderam ou não? Espero que sim, meninos e meninas.